Muito bem, nós estamos aqui. Quem nos acompanha pelas redes sociais pode perceber que conosco aqui Bruno Camargo, vereador aqui na cidade de Lorena, nesse momento, né? Trazendo também o deputado Ortiz Júnior, passou por aqui na pré-campanha, né? Na campanha. E na campanha. 2 vezes. Mas, Ortiz, prazer tê-lo aqui conosco nessa oportunidade, né? Você que assumiu agora, foi logo no começo do mês, né? No começo do ano, em virtude 50 dias. 50 dias, né? Dia 6 de janeiro. Você ficou como primeiro suplente do PSDB e você disputou uma eleição pelo Republicanos. Aí, de repente, você retorna para o PSDB, assume e deu uma polêmica, uma movimentação. O partido parece que no Estado está até confederalizando, né? Eu me elegi primeiro suplente da Federação PSDB Cidadania, fiz 68 mil votos, fui o 10º mais votado da federação. Fiquei como primeiro suplente. Mas foi por poucos votos que você não... 42 votos. Meu Deus do céu, eu não sei se é o que é. Bruno, o que é mais difícil? Perder de pouco ou de muito? Boa tarde, Hélio, boa tarde, ouvintes. Alegria imensa. Primeiramente, agradecer o espaço. É uma alegria estar aqui com o deputado. Que já fizemos uma agenda. É um entusiasta seu. Meu parceiro, meu. Eu brinco com você aqui no rádio, aqui, eu falo, mas. Aí ele já liga, não, mas não é bem assim. É um vaselina. Mas não briga comigo, não, Éder. Na verdade, não é. Brigar no bom sentido. Tá bem. O nosso trecho aqui, eu falo trecho de Taubaté a Bananal, é carente de deputados. Nós temos aqueles que vêm buscar voto e não voltam, e nós temos hoje um que é daqui. Nós atendemos agora de manhã mais de 10 entidades, o prefeito Silvio Valerino junto, todo o secretariado. Quando que um deputado fez isso na nossa cidade? Nunca. Então agora nós temos para fazer. Agora atrás tem 9 prefeitos e vereadores esperando também com a agenda. Eu só conheço um que fazia isso, mas não é da nossa região. Inclusive usou o jornal várias vezes, Vaz de Lima. Ele é de São José do Rio Preto. Ele vinha, se instalava aqui nesse andar de cima, e aí os prefeitos vinham tudo aqui, os políticos, as entidades, a gente dava um andar para ele aqui. Ele ficou, acho que umas 3 vezes ele fez isso. Eu me lembro. E vinha o pessoal, né? E agora eu estou vendo você nesse modelo, né? Era o modelo que meu pai adotava, o modelo que eu adotava quando era prefeito, ouvia as pessoas, né? A gente... Quando mais se aproxima das pessoas e as ouve, a gente entende aonde o dinheiro do Estado e o recurso da emenda deve ser melhor investido, né? Porque a gente precisa entender, compreender, inclusive se o recurso faz sentido para aquilo que as pessoas imaginam, né? Às vezes a demanda não vai ser resolvida com o pouco recurso que o deputado tem. Precisa talvez de uma construção melhor com a Secretaria de Estado. Mas também tem uma outra coisa importante, Éder, que é o que eu dizia aqui nas 2 ocasiões em que eu estive na pré-campanha e depois na campanha, em 2022, 2 anos atrás. Eu dizia o seguinte, que olha, um deputado da região despende energia na região onde ele é eleito. É claro que se você me perguntar, você não teve votos em outras regiões do Estado? Claro que tive, tenho amigos, tenho companheiros, tenho colegas da faculdade, tenho ex-alunos, em muitos cantos do Estado. E nessas regiões as pessoas votam. Mas é diferente, a minha energia é despendida aqui. Eu sou daqui. Quer dizer, minha área de atuação, já quando eu era subsecretário de Assuntos Metropolitanos, era de Taubaté até a região de Bananal. Ali em São José tem outros deputados atuando. Então, claro que eu ajudo São José, tenho apoios em São José, ajudo a cidade, mas ali tem representantes. De Bananal até Taubaté, a gente não tinha ninguém da região. E é diferente, eu tenho lá minhas emendas parlamentares, 90% delas vão para essa região. Agora, você tem um deputado de uma outra região do Estado que vem para cá, 90% das emendas dele vão para a região dele. 10% vem para cá, é diferente, né? Ortiz, você tem muito para fazer em pouco tempo, né? Porque, afinal de contas, você fez uma campanha, você veio do Estado. Sim. Você foi o segundo homem praticamente aqui para a região do Estado, debaixo do Vinhola, era você que decidia. Isso. Então você fez uma importante linha, uma rede de relacionamentos, no bom sentido, e aí, lamentavelmente, por 40 votos você não teve no partido, e você no mandato, aí você passou 2 anos nesse processo que demandou até uma eleição
uma eleição prefeito em Taubaté. a prefeito de Taubaté, né? Que parece que, de repente, o mais improvável de ser vencedor, saiu vencedor, que foi o Sérgio, né? Que ele passou... Que era o último deputado estadual dessa região. O último dessa. Agora você assume essa situação. Com o PSDB está tudo resolvido? Você acha que corre risco seu mandato? Só para concluir o início. Não corre riscos, vou explicar por quê. Porque na ocasião, quando eu saí, o grupo que estava trabalhando no governo do estado, que era o grupo mais ligado ao Vignoli, o Vignoli era o presidente estadual do PSDB, então secretário de assuntos, aliás, secretário de desenvolvimento regional. Eu, subsecretário dele, de assuntos metropolitanos. Então nós tínhamos lá um protagonismo no partido no estado. E aconteceu um fato, Éder, que foi uma votação num dado momento, 3 anos atrás. Nós nos reunimos na sede da Executiva Estadual, ficava ali na Rua Estados Unidos, em São Paulo, nos Jardins, e votamos pela expulsão do Aécio em razão daquele vídeo dele pedindo dinheiro para o Joesley Batista. O Aécio depois foi absolvido, foi lá, deu as justificativas dele. Mas naquela ocasião nós fizemos... Era um escândalo. Era um escândalo, claro. E foi muito estranho tudo aquilo. Da maneira como ele falou, o que ele disse, foi tudo muito estranho. E nós votamos, eu me manifestei naquela ocasião, fazia parte da Executiva Estadual, e todos nós recomendamos, assim como a Executiva Municipal da capital, São Paulo, recomendamos a expulsão do Aécio. Fizemos essa recomendação à Executiva Nacional. E, evidentemente, o Aécio tem uma grande força na Executiva Nacional. Foi candidato a presidente, senador, governador de Minas, deputado federal em tantos mandatos. Ele, obviamente, domina a Executiva Nacional. E ele conseguiu abafar e não foi arquivado a recomendação. Mas ele ficou com aquilo atravessado. Muito. E ele, em todas as ocasiões que pôde, dissolveu a Executiva Municipal. O Diretório Municipal de Taubaté foi dissolvido. Ele dissolveu as eleições estaduais 2 vezes, cancelou eleição executiva estadual, cancelou a eleição de diretório, fez intervenção. Então tudo isso caracteriza uma perseguição a um determinado grupo. Eu saí por conta dessa perseguição a esse determinado grupo. Como é que foi meu retorno? A Executiva Estadual me convida de volta. Paulo Serra, presidente da Executiva Estadual, Marco Vignoli, secretário da Executiva Estadual, Luiz, que é o Luizão, que foi subsecretário de Juventude no estado de São Paulo, era meu colega de sala, meu colega de gabinete. E assim que acaba a eleição de prefeito em Taubaté, e Marília, quando o Vinícius Camarinha se elege prefeito de Marília, ele era deputado estadual, é assim que, obviamente, eu assumi, eles me chamam e dizem, olha, a gente quer você de volta aqui no partido, volta para cá, para o PSDB. Eu falei, tá bem, se vocês querem, se vocês aceitam, eu volto. Faz, então, a sua filiação, me recomendo o Vignoli, pela Executiva Municipal. Fiz a minha filiação seria ratificada pela Executiva Estadual. Então, o Vignoli, Luizão e o próprio Paulo Serra. Tinha consenso na Executiva Estadual, inclusive. Todos eram favoráveis à minha refiliação. A Executiva Nacional avoca o processo, sequer deixa a Executiva Estadual deliberar e faz uma expulsão sumária. Então, essa é a caracterização do cenário todo. Então, está tudo tranquilo, tive meus motivos para sair, e o partido é que realmente... Justificadíssimo. Agora, você está num retorno, e até eu quero aqui parafrasear uma fala do ex-prefeito Thales Gabriel de Cruzeiro, muito seu amigo. Ele diz, Éder, é importante o Ortiz Júnior assumir esse mandato para que a região recupere o gosto. Tem um deputado para chamar de nosso aqui, porque com certeza na próxima eleição nós vamos ter mais representantes eleitos aqui na região. Claro, quer dizer, isso é fundamental. Então é uma palavra do Thales, que queira ou não, o presidente da Anvale, agora que ele está deixando a Anvale porque, né, ele vem aí justamente num rompante de uma boa imagem com a população, né? Excelente governo. A população, a nossa região aqui anseia por isso. E eu acho que você está sentindo isso, né? Porque você começou a se reunir com as entidades, com as cidades todas. Por isso que eu te falei, muito para fazer em pouco tempo, porque nós estamos a 597 dias da eleição. Não sei se você sabe disso. Só isso? Não, isso aí. Não tinha percebido que faltam 597 dias. Você tem meio mandato para fazer os 4. Eu tenho o segundo tempo só, né? Mas, olha,
a questão toda é assim. Então, vamos falar especificamente aqui de Lorena, ou vamos estender a questão para Cruzeiro. Olha só, eu fiquei 1 ano e meio no estado como subsecretário. Só para Lorena foram mais de 30 milhões de reais. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Foram 15 milhões de reais da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos diretamente para a conta da Prefeitura, só para asfalto. Depois nós liberamos mais 10 milhões para obras de calçamento e drenagem para a cidade. Então, são 25 milhões. Depois eu consegui com o governo do estado a liberação das escrituras do Parque Rodovias, mais as obras de esgoto e mais o calçamento. Então, são mais 5 milhões de reais. Por trás ali, né? Então, são mais de 30 milhões de reais investidos nesse ano e meio. Mais 5 milhões na Arnolfo Azevedo, na reforma, que estava parada no estado. Eu chamei, pus debaixo do braço, fui até a Secretaria de Educação e disse, é inegociável, é uma escola histórica de muita importância para o Vale do Paraíba, que produziu líderes intelectuais importantes no cenário nacional, a gente precisa reformar essa escola. Então, são aí mais de 30 milhões de reais no período que eu estive lá. Lá em Cruzeiro, por exemplo, tem um hospital. Além de outras tantas coisas que a gente liberou para lá, um empréstimo do Desenvolve São Paulo, recursos para infraestrutura, mas o hospital são 120 milhões de reais. Aquele hospital é um filhote do meu esforço, da minha energia. Ninguém queria aquele hospital lá, exceto o Thales e exceto a gente, né? Aí eu tenho que incluir também o ex-deputado Samuel Moreira, ex-deputado Marco Bertaioli, ex-deputado Eduardo Cury, o deputado Carlos Sampaio. Todos nós fizemos um esforço grande para que esse hospital saísse. Mas foi na minha subsecretaria, na ocasião, que eu consegui criar um programa chamado Viva o Vale e incluir necessariamente, o programa existia basicamente só pelo hospital, e colocar o investimento desse hospital, que está pronto o prédio, deve inaugurar em agosto 210 leitos de alta complexidade, 1.100 empregos diretos, mais 2.000 empregos indiretos, 18 milhões de reais por mês de custeio. Quer dizer, isso tudo foi meu esforço lá na subsecretaria, um esforço direcionado ao Vale do Paraíba. Teve esforço em todas as cidades, mas nessas 2 cidades foi muito marcante o esforço que a gente fez. Eram cidades que tinham muitas necessidades. Então, de qualquer forma, a gente aproveita um pouco essa rede de relacionamentos, esse conjunto de amizades que eu fiz. O Bruno está aí. O Bruno é fruto desse relacionamento e dessa amizade nessa ocasião em que eu tive no estado. O Bruno foi muitas vezes lá. Ele era então vereador do PSTB e nós articulamos muito para que ele pudesse ter recursos aqui para a cidade. Então a gente aproveita um pouco esse relacionamento, emenda um pouco agora nesse mandato e eu tenho, me desculpa a expressão, contas a pagar. Eu fui o mais votado aqui de Lorena. É a gente que cobra isso pois aqui. Pois é, né? Eu fui o mais votado aqui de Lorena. Você deixou uns bucudos aqui. Exatamente, mas eu com gosto vou pagar essa conta. Eu tive quase 3 mil votos aqui em Lorena. Fiz 6 mil votos lá em Cruzeiro. Eu fiz 1.500 votos em Guaratinguetá, 3 mil em Pinda. Eu fiz votos, fui o mais votado em Cunha, tive 1.300. Fui o mais votado em Piquete, tive 1.600. Né? Fui mais votado em Silveiras, tive 700 Aliás, pelo votos. seu investimento em Guaratinguetá, esses dias eu falei aqui que tem vereador devendo para você. Votos, porque ele foi a cidade, eu acho que ele teve a maior equipe de vereadores trabalhando ou atrapalhando. Eu não sei, porque faltou 40 votos, eu cobro todos eles. De vez em quando eu dou uns pontapés, que o povo fica meio nervoso. A conta não é nunca muito cartesiana numa eleição. Não, né? Ela infelizmente não. Ela não é uma ciência exata, né? A eleição é um fenômeno psicológico, né? Então... E parece que a eleição é um vento, né? De repente... É um vento, exato. Bom conceito isso. A eleição é um assim, vendaval. E é gozado que é um vento rápido, normalmente nos últimos 10 dias. Venta para um lado, todo mundo vai, foi feita uma nada, acabou. É assim. Então, ainda assim, eu tive uma boa votação em Guaratinguetá, já destinei 500 mil reais para o hospital veterinário, a pedido da vereadora Alexandra e do prefeito, Júnior Filipe. Fiz lá uma destinação de recursos. Eu tenho um compromisso importante com todo o Vale, inclusive com Guaratinguetá. Podem contar comigo que eu vou dedicar minha energia, dedicar meu esforço ao Vale do Paraíba. Eu gostaria que você olhasse com atenção a cidade de Cachoeira Paulista. Sim. Porque daqui a pouco fecha para balanço, você entendeu? E infelizmente um balanço negativo.
Cachoeira... O prefeito, o Breno Anaia, embora ele não esteja na sua linha partidária, mas ele é um prefeito que está precisando de ajuda. Ele me ligou na quinta-feira, depois de um pedido, evento. né? Eu quero é muito pretensioso, né? Então, mas... Tem um outro prefeito gritando aqui no meio do caminho, que é o menino Lucena aqui, o Gustavo Lucena, que se elegeu, né? Vou falar com ele à tarde. Ele é uma pessoa boníssima, uma vontade de trabalhar, de repente ele assusta. Nossa, é uma questão de orçamento. Uma dívida dessa para uma outra cidade, nossa, a prefeitura deve 12 milhões, quase que ele infartou, né? Porque, e talvez o menor orçamento da região. O melhor, eu não sei se é lá ou Piquete. É um dos dois. Uma coisa eu tenho certeza, é a menor população, menor que Piquete, isso eu não tenho dúvida. Talvez o orçamento de Arapeí seja menor que o dele. Mas eu concordo que ele tem desafios importantes. 12 milhões deve representar proporcionalmente uma dívida gigantesca. Gigantesca, não tenho dúvida. Ele fez festa com 150 mil que ele ganhou de uma verba, sabe? Nossa, mas que festa ele fez, né? Porque é sinal que o caixa está vazio, ele não está vendo perspectiva. E é um cara sonhador, um cara que... Olha, gente, mas ele consegue envolver a cidade toda, é impressionante. O governo da Silvana, eu ajudei quando estava no estado com quase 5 milhões de reais para ela fazer investimentos lá em infraestrutura e escolas. E chegou o investimento. Ela é professora, chegou. O Breno... me ligou na quinta-feira, tratando especificamente do vento forte que ele levou aconteceu. Simplesmente à escola. Ele levou. Aí eu liguei para o Coronel Engel, da Defesa Civil, coloquei ambos em contato, o Coronel já enviou aqui um pouco do que ele tem lá reservado para casos assim, de emergências, em razão desses episódios climáticos, mas eu já enviei, já destinei lá para a Cachoeira Paulista 200 mil reais para PAI, e 250 mil reais de custeio para a saúde. O vice-prefeito esteve lá com o vereador Léo, presidente da Câmara, a tia Dani esteve lá também comigo, e eu fiz já o aporte financeiro de 200 mil reais para a PAI e de 250 mil reais de custeio para a saúde. Devo fazer no segundo semestre mais 250 mil reais para a saúde. Então já tem lá pelo menos R$500 mil já destinados nesse momento para a Cachoeira Paulista. Mais 250 mil reais no segundo semestre também de custeio para a saúde. Me parece que esse recurso vai servir para reativar alguns leitos de clínica médica para a retaguarda da UPA de Cachoeira Paulista, na Santa Casa. Então eles precisam de alguns leitos de clínica médica para fazer a retaguarda hospitalar, para funcionar melhor a UPA. Para a UPA então, só para você ter uma ideia, tem o paliativo lá, que hoje praticamente é visto até com... que é o Hospital Pio XII, que é da Canção Nova. Só que a população, para subir lá, rapaz, é uma dificuldade enorme, porque a cidade cria uma cultura de onde gosta de ser atendido, onde tem... A Santa Casa é histórica na cidade, né? Então, é interessante, porque acho que... Mas é uma disputa judicial agora, não é? Mas... difícil, né? Sabe, mas dá para compor. O problema da justiça é o seguinte, que ela tem que patrulhar, porque não é o caso do Breno, não foi o caso do Mineiro, mas ela veio com vício de repente, né? o que se imaginava de gasto na saúde, de mão de obra da saúde, era alocado na Santa Casa. De repente, se fosse reunir todo mundo que era contratado para a saúde, na Santa Casa, não tinha espaço para caber o pessoal. Entendeu? Então vem dos vícios que não... Mas tem esse problema. A população enfrenta uma dificuldade enorme para chegar no Pio XII. Mas isso também é resultado de uma conflagração política muito grave em Cachoeira nos últimos anos. Cachoeira, eu tenho acompanhado desde o Fabiano, desde os mandatos do Fabiano, e sempre aconteceu uma conflagração, uma disputa muito intensa entre oposição e situação, e essa alternância muito agressiva gerou danos importantes na cidade, do ponto de vista político da instabilidade. E Éder, uma cidade politicamente muito instável, em que você tem uma troca de prefeitos no curso do mandato, seja por afastamento pela Câmara, afastamento pela Justiça, novas eleições, isso gera danos. Não, atrasa a cidade. A gente viu isso aqui, a gente sabe como que é.
a história. Aqui, né? muitos anos atrás, acontecia isso. Quem que é o prefeito de plantão hoje? Era assim, né? Quem que é que está no cargo hoje? Você ia conversar com um, já era o outro. Sim, você ia eu me lembro disso, em 2010. Terrível, uma coisa difícil. E essa estabilidade política, você pode ter oposição convivendo com situação dentro da regra do jogo, né? Discutindo, discordando, divergindo. E governo inepto, governo mal avaliado, perde a eleição, é assim que funciona. Então você tem a eleição justamente para trocar governo, exceto quando você tem casos de corrupção. Aí não, aí você tem outros mecanismos. Agora, você troca um governo mal avaliado na eleição. O governo mal avaliado não tem que sofrer impedimento na Câmara. Não é para isso que existe o recurso do impedimento, não é para julgar um governo mal avaliado. É para julgar governo corrupto, governo que desvia recurso público. Então há uma certa confusão em algumas cidades acerca do instituto do impedimento. E vira uma cultura. E vira uma cultura. E aí a cidade perde. Porque mesmo a oposição ela tem que compreender que esse expediente do impedimento, do impeachment de um prefeito, é um expediente extremo. Porque senão a própria cidade se atrasa. E muitas vezes o prefeito volta, ganha reeleição. Eu vou dar o exemplo de Ubatuba. Ubatuba fez o impedimento na prefeita, né, um processo lá da Câmara Municipal. Ela ficou afastada 1 ano e meio. Aí o Tribunal de Justiça retornou ao cargo e ela ganhou a eleição. Quer dizer, foi reeleita. Olha a confusão que virou a cidade. Nesse período de 1 ano e meio em que o vice-prefeito assumiu, que também foi candidato a novamente eleição, ela candidata à reeleição, 14 candidatos. Quer dizer, como é que uma cidade como essa, ela é reeleita com 26%? Inclusive o Sato, né, que perdeu a eleição. Inclusive o Sato. Como é que uma cidade como essa, com 26% do eleitorado escolhendo a sua prefeita, no caso, como é que a conflagração política prejudica a cidade? E está ventando lá de novo. Está ventando, sempre venta. Esse é o problema. Então, isso é importante. E Cachoeira passou por maus bocados. Eu já estou colaborando com Cachoeira, já colaborei no período anterior, já colaborei agora, são quase R$500 mil já destinados. Tem um ditado que diz que o pão de manteiga do pobre sempre cai com a manteiga virada para baixo. Né? Ó, não pode entrar um dinheiro suntuoso que vê os precatórios e saca do cofre. Mas a emenda impositiva agora, não pode, viu, Éder? Agora, a emenda impositiva ela é protegida desse essa ponto proteção, de vista. Mas chega o FPM, que nem foi, chegou R$351 mil. 350 foi tirado por precatório. O que o cara vai fazer com 1.500? Para piorar, ele perdeu a certidão. Precisa recuperar a certidão negativa para poder, de repente, ele ter convênio, essas coisas todas. Né? Tá no calque, então é difícil. Isso é complicado. Mas, Júnior, vamos falar da agenda positiva sua. Hoje você está atendendo a região, você já deu expediente de manhã aqui, já teve com o prefeito. Sim. Como que é o seu dia hoje aqui? Hoje eu atendi 12 entidades sociais de Lorena. 12, Bruno? 12 entidades sociais, mais solicitações das secretarias. Então, a gente combinou algumas coisas hoje de manhã, recursos para as entidades, a gente combinou recurso para reforma de escola, recurso para climatização de salas de aula da rede municipal de ensino, da educação básica, a gente combinou recursos para a gente melhorar drenagem, para a gente melhorar a segurança pública, para a gente, enfim, recursos nos mais variados, uma creche, construção de uma creche, esse é um programa do governo do estado, lá no Novo Horizonte, R$4 milhões. Então, de manhã foi produtivo. Depois eu atendi uma vereadora de Cruzeiro, que estava lá me aguardando, combinamos também um recurso de reforma de uma escola e da montagem de um centro de diagnóstico cardiológico. De exames mais simples, né? Então hoje os pacientes ingressam na rede de Taubaté ou na rede aqui de Lorena e é simples montar lá um centro de diagnóstico em Cruzeiro para que eles não tenham que se deslocar para fazer os exames mais simples. Então R$295 mil. Ao longo dos próximos 12 meses eu vou tentar liberar em parceria com o Estado esses recursos todos. Agora à tarde a gente vai fazer aqui em Lorena uma grande reunião com inúmeros prefeitos da região, prefeitos e vereadores das cidades aqui da região do Vale Histórico, desse trecho do Vale da Fé e do Vale Histórico, para a gente conversar um pouquinho. Grande parte deles, Éder, a gente já atendeu na Assembleia, uma grande parte ou esteve na minha posse, ou ao longo desses últimos 50 dias foi até a Assembleia.
ou eu estive com alguns deles em Guaratinguetá, na visita do Felício, ou estive com eles lá em Taubaté em algum momento, enfim. Uma parte deles eu já encontrei e já até destinei recursos. O que a gente vai agora é afinar um pouco a viola. A gente vai conversar um pouquinho para tratar um pouco das prioridades das prefeituras nos próximos 12 meses. Embora quase todo mundo tenha um desafio grande na saúde. Aqui, por exemplo, o primeiro recurso que eu enviei, que já está na conta da prefeitura, foram R$500 mil para a Santa Casa de Lorena, para melhorar o custeio da Santa Casa de Lorena, para a Santa Casa poder ampliar um pouco o seu atendimento em algumas questões fundamentais. Então, a dor de barriga tem sido basicamente na área de saúde, nesse início de mandato, em que está difícil para todo mundo. Você tem acompanhado, o Brasil não vive um bom momento do ponto de vista econômico. A gente tem um endividamento do PIB que é grande, a gente está sempre fora da meta da inflação. É instabilidade. A gente tem uma instabilidade uma hora grande. Alta, é difícil. Economicamente, o Brasil não anda bem. A gente tem um Estado muito caro. Vamos ver a resposta eleitoral agora em 2026, né? Isso aí pode... Sim. Isso me preocupa um pouco. Um pouco. A gente está num momento de divisão muito mais aguda da sociedade, né? A gente está hoje com os polos radicais muito conflagrados, né? A gente falou um pouco de conflagração aqui antes. Eu acho que a gente tem polos radicais muito conflagrados e isso não é muito bom para o país. A gente deve ter nos próximos 2 anos aí embates duros, embates difíceis, e a gente tem um país que vem sofrendo. E isso nós estamos falando de São Paulo, que é um dos estados mais fortes da federação. Imagina como é que está por aí afora. Mas é importante manter essa condição, esse caminho, né, do estado em 2026, porque se de repente migra para cá essa situação, aí a gente que vai começar a ter complicação, né? O estado de São Paulo é um estado... É claro que a gente sofre influência do nacional, mas... Não, mas eu não tenho dúvida de que eu acompanhei os 2 primeiros anos desse mandato do governador Tarcísio. É um mandato... O governador ele tem centrado o esforço em obras de infraestrutura, em obras de mobilidade, modais de transporte. Há muitos e muitas décadas, eu já ouvi você falando disso aqui, o estado de São Paulo não investe em transporte ferroviário. Você imagina que nesse momento o estado tem em andamento 2 PPPs, nesse momento para criar um transporte ferroviário de Campinas a São Paulo, de Santos a São Paulo e de São José dos Campos a São Paulo. São 3 alternativas de transporte para regiões metropolitanas. Para fazer um porto intermodal, precisou arrastar tudo para a beira da estrada férrea, né? Porque não tinha nem condição de fazer como a BAS fez uma vez, né? Ela conseguiu produzir um corte na linha que passasse... Taubaté também, para Uzi Minas. A Uzi Minas só se instalou em Taubaté porque... A gente conseguiu fazer um pequeno ramal ferroviário para que o aço as bobinas pudessem ser transportadas a partir da fábrica. O transporte ferroviário de passageiros é fundamental. Essa linha férrea Rio-São Paulo ela é exclusivamente hoje para carga. E a gente precisa de transporte de passageiros. Alívio na Dutra, né? Vai dar um alívio extraordinário. Vem a Carvalho Pinto, a prorrogação é uma proposta do governo, né? Ele já está lidando com isso. Mas o transporte rodoviário... médio prazo, né? Acho que diria longo médio prazo. A longo prazo. Diria a longo prazo. Porque tem desapropriação, você tem um traçado que tem que passar pela área rural das cidades, não dá para passar no núcleo urbano das cidades. Você tem um investimento que tem que parar de pé, então tem que fazer uma extensão no prazo da concessão para que a concessionária possa fazer o investimento, embora desapropriações é por conta do governo do estado. Eu era prefeito e o estado fez o prolongamento até Oswaldo Cruz, até a estrada de Ubatuba. Gastou 350 milhões de reais só em desapropriação. É um absurdo. É um absurdo, é muito caro. É muito caro. Então, mas se não começar a fazer, um dia não vem, né? Claro, E por enquanto a gente trava em Taubaté, não é assim não? Você vai para o lado de lá, o problema é Taubaté. Como que está o trânsito em Taubaté? Qualquer coisinha trava. Entre Pinda e Taubaté. Mas é fácil entender. A Dutra é uma avenida de Taubaté. A avenida principal de Taubaté qual é? A Dutra. Porque a Dutra corta exatamente a cidade no seu centro urbano. Aqui em Lorena, a Dutra está afastada do centro urbano.
Em Pinda está afastada. Por enquanto, porque está crescendo pro lado de... Claro, está crescendo, mas por hora está afastada. Guaratinguetá está afastado do centro urbano. Em Taubaté é exatamente no centro urbano da cidade, como é em São José e como é em Jacareí. Por isso em São José as marginais, e por isso em Jacareí as marginais. Por isso em Guarulhos as marginais. Porque nas cidades em que você corta o centro urbano em dois, como é Taubaté, as pessoas acabam utilizando a Dutra como um deslocamento leste-oeste. É isso que acontece em Taubaté. Todo mundo que mora numa região da cidade, mais a leste, se desloca para a região de Quiririm, para o centro da cidade, Independência, região de Quiririm, pela Dutra. É a nossa grande avenida. Então você soma todo o transporte de carga do país, todo o transporte de passageiros do país, com aquilo que é o transporte interno, de um canto a outro da cidade. Aí vai parar mesmo. Ortiz, nós estamos meio já com o jornal, com o horário meio estourado, mas eu não lembro se eu comentei com o Bruno, mas eu comentei com o vereador quando eu vi você montar o seu staff, né? Você aproveitou lá na sua assessoria alguns ex-prefeitos, né, experientes, que eu sei, pessoas que... Isso aí é sinônimo, né, de quem quer ganhar a eleição, né? E a eleição vem aí. A tecla é o Estado novamente, deputado estadual? Olha... assim, é sinônimo de quem quer trabalhar ouvindo as lideranças locais. Não né? tem Então, dúvida. olha só, quando você traz ex-prefeitos, primeiro você prestigia a liderança da região. Isso é importante. Não, eles vêm com espólio de informação, né? Claro, com claro. portfólio de... Com um portfólio de informação e com capacidade de liderança política. O mandato parlamentar é um mandato político. Não tenho dúvida. Não é como o mandato de prefeito, não é como o mandato de governador, de presidente da República. O mandato parlamentar ele é um mandato político. Né? E como é que você leva ao Estado as demandas? Ouvindo a classe política, ouvindo quem foi prefeito. Os prefeitos que eu trouxe têm larga experiência nas suas cidades. Então, o Vitão de Paraibuna, a Ana Lúcia lá de São Luís do Paraitinga, o Sato de Ubatuba, né? Eu tenho comigo o Ronaldo lá de São Bento. Né? São prefeitos que têm larga experiência que podem contribuir com o mandato. Eu tenho alguns ex-vereadores de Taubaté, um ex-prefeito de Taubaté, que é o Paulo Miranda. O Paulo foi prefeito lá em Taubaté durante um curto período de tempo. Depois eu tenho... Aliás, já convidei o Thales para vir para o mandato. Né? Gostaria muito que ele somasse com a gente no mandato. Tem muita experiência, muita capacidade. Eu acho que ele poderia contribuir muito. E há um outro aspecto, né? Legislando, quer dizer, produzindo matérias legislativas importantes para solucionar problemas e dores de cabeça que os prefeitos enfrentam no dia a dia. Né? Essa é a contribuição. Vou te falar, Éder, ex-prefeitos que têm mandato de deputado estadual não passa de 10 na Assembleia hoje, dos 94. Ex-prefeitos com mandatos. Então, o olhar um pouco dos deputados que estão lá é um olhar mais com viés... O parlamento ele é assim. Ele é um pouco... É assim. Você tem lá 20% de deputados que vêm de base parlamentar de esquerda, 30% de deputados que vêm de base parlamentar mais à direita, então aquela base parlamentar mais das discussões lá dentro do ambiente de rede social. Depois você tem 30% da base parlamentar que vem ou de sindicatos ou de base católica ou evangélica, base cristã, né? E aí você tem um pequeno grupo que é o grupo que exerceu o mandato de prefeito. Então, esse grupo tem que se valer de informações para formular os projetos de lei, para a gente poder discutir questões que dizem respeito ao interesse dos municípios no estado de São Paulo. Então, os prefeitos colaboram bastante com isso. Esse é o nosso um pouco olhar. E outra coisa é prestigiar as lideranças da nossa região, porque senão essas pessoas elas vão ter que sair da vida pública. Se eu não prestigio esses ex-prefeitos, não os trago para o mandato, eles vão ter que sair da vida pública, eles vão fazer outra coisa. E são prefeitos que foram bem avaliados, que fizeram muito pelas suas cidades, que têm capacidade de fazer ainda muito pelas suas cidades, são jovens, então tem capacidade. Se eu não dou espaço para eles no mandato, eles vão fazer outra coisa. E aí a gente perde boas lideranças, experientes, lideranças que têm capacidade de fazer. Muito bem. Eu quero agradecer a sua participação e dizer que nesse período aí a gente tem microfones abertos aqui, principalmente com novidades boas, né? A gente sempre vai cobrar aqui, porque é um dever nosso, né? Você está com um bom representante aqui para Lorena e a gente sabe que em todas as cidades você está se fortalecendo nessas bases e a gente deseja sucesso, porque a gente
tem votos aqui na nossa região aqui para eleger pelo menos 2, 3 deputados estaduais e 2, 3 deputados federais. Vamos ver se a gente tem uma política nessa próxima eleição do voto útil aqui da região. A gente respeita, é claro, quem vem traz dinheiro. Eu acabei de falar aqui um dinheiro que o Maurinho foi buscar lá do Carlos Sampaio, a Hélida foi lá no partido dela, na Alexandre, me traga aqui e tal. A gente divulga porque está vindo, a gente é grato, mas a gente precisa ter a prata da casa. Claro, eu não tenho dúvida. A gente tem um Vale do Paraíba que pode facilmente eleger 3 estaduais e 2 federais, eu não tenho dúvida. A gente é muito subrepresentado. A gente tem... tão bom ter um prefeito, por exemplo, que nem você citou o caso, né? O Breno me ligou quinta-feira passada. É tão bom você ter um deputado assim do lado, né? Claro. Claro. Faça o voto. Claro, você tem lá um gabinete na Assembleia que se coloca à disposição, você ter facilidade de falar com as secretarias de Estado, porque o Tarcísio ele tomou uma medida inteligente. Quando ele assumiu, ele manteve 2º e 3º escalões do governo. Ele não mudou todo mundo. Não podia parar. Não podia parar a máquina. Ele foi muito inteligente nisso. Então, grande parte desses 2º e 3º escalões eu conheço. Você acredita que ele vem à reeleição do Estado? Acredito que sim. Ele não aceita o assédio nacional, não. Então, eu tenho para mim que ainda é cedo para isso. Eu tenho para mim que ele pode fazer um 2º mandato muito bom, entregar essas obras ferroviárias, as grandes concessões rodoviárias que ele está fazendo. Ele começou a fazer algo que ele tem que dar acabamento. Né? Eu acho que ele tem totais condições de fazer. Ele é um homem jovem, tem 49 anos, vai fazer 50 anos esse ano. Então ele é um homem jovem. Ele tem muita lenha para queimar. E aí sim ele pode depois disputar. E essa é uma eleição nacional que vai ser muito, muito difícil, muito complicada, muito enrolada. Tem vários fatos. Agora toda essa denúncia contra essas pessoas todas que estavam lá no mandato do ex-presidente Bolsonaro, e agora essa denúncia de que havia um suposto golpe, isso tudo vai tornar o ambiente político muito confuso nos próximos meses. Muito confuso. Foi assim quando Lula sofreu na Lava Jato as ações todas e foi preso, foi muito confuso, você se lembra? O país estava numa confusão enorme. Vai voltar a ser confuso de novo, principalmente se o ex-presidente Bolsonaro acabar sofrendo uma ordem de prisão, uma ordem de constrição da liberdade pessoal dele. E vai ficar uma confusão grande. Eu acho que aqui no Estado ele tem uma reeleição garantida, trabalha muito, produz muito, é um homem muito capaz. E eu não tenho dúvida de que ele tem uma reeleição assegurada, com muito trabalho, claro. Ninguém está dizendo que não vai precisar de trabalho e esforço, vai ter trabalho e esforço, mas eu acho que ele tem muita coisa para entregar aqui. Ok. Bruno, obrigado pela sua participação aqui. Você falou pouco, mas eu que agradeço. Você pode voltar e nos oferecer aí a agenda do deputado que está acontecendo, que a gente divulga aqui com todo o prazer. Comigo. E passando por aqui, nós estamos aqui. O café é bom. O café é bom, o café é bom. Água é boa também. É isso aí. Gente, nós vamos ficando por aqui. Queremos agradecer o carinho, a audiência, quem nos acompanhou pelas redes sociais. Daqui a pouco esse programa já vai estar disponível no YouTube, também já está no nosso Facebook. Queremos agradecer os ouvintes Transvale, que diariamente estão aqui conosco, sempre de segunda a sexta-feira, é claro. E amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta com um novo Atos no Rádio. Até